Boa tarde, Michel. Hoje Boa estamos tarde, aqui a Kátia. gravar o Infocripto. Eu sempre me esqueço que é tarde, né? Aí. Sim, na verdade, é cada vez mais curto, né, o dia aqui. Eu vou te falar que 4 horas da tarde aqui já está quase de noite. Eu estou aqui esperando o verão voltar. Sabes que É aqui em tarde, mas Portugal, quase noite. aqui em Portugal também é inverno, né? Também estamos a ir para o inverno. Então, sim, 5h30 por aí é noite também. Então, Sim. compreendo-te bem. Essa época do ano, assim, eu tô aqui, mas meu coração tá sempre desejando estar no Brasil, sabe? No calor, no verão. Com certeza. Então, só para avisar quem nos está a ouvir, este vídeo está pré-gravado, estamos a gravar hoje, dia 30 do 11, terça-feira, então estamos aqui com 24 horas de antecedência. Vai ser transmitido no mesmo horário, no entanto, em Portugal, por ser feriado, estamos aqui a fazer esta gravação. E vamos com tudo, não é, Michel? Sim, e por mais que a gravação tenha tá acontecendo hoje, eu vou estar aqui no chat para dar um oi para vocês e participando, enquanto a Kátia vai estar num jantar maravilhoso. Então, nos últimos dias tem-se visto aí o Bitcoin e na generalidade das criptomoedas já lateralizar, então não há all-time high para celebrar, não há. A gente mudou a nossa trend aqui no canal, né, Kátia? Mas tudo bem, a gente sabe que o mercado às vezes dá essa pausada, ele está ali, o que a gente chama de consolidar, né? Basicamente consolidando e vendo qual caminho que ele vai percorrer no futuro. Eu não ligo, não, eu meio que gosto dessa laterização. Eu curto quando isso está acontecendo um pouquinho, tipo assim, Eu espera. acho monótono, mas tudo bem. Os traders odeiam. Olha, por falar em lateralização e preço, nós temos aí alguém que não se importa muito com a queda ou com esta lateralização, né? Nomeadamente aí o nosso amigo Michael Saylor. Exatamente. Michael Saylor e El Salvador, eu acho que eles estão assim, né, Na disputa. é, na disputa de quem compra mais nas quedas. Dá para ver que continua com um forte sentimento de compra aí, né? Michael Saylor, MicroStrategy comprou mais 414 milhões de dólares em Bitcoin aí. O valor que ele comprou, gente, foi a 59 mil, tá? Agora o valor total que ele tem aí, a gente nem. Dizem que já chegou a ser uma porcentagem do total da Bitcoin, né? 121 milhões. Não, 121 mil, 121 mil bitcoins e uns trocados. Pois é inacreditável, é realmente uma baleia, assim, gigante. Eu, eu hoje também vi um gráfico a falar sobre os países que têm Bitcoin. Então tem El Salvador com uma grande barra e depois other country, ou seja, outros países, zero, né? Sim. Bom, não E a sei se é gente, zero, existem alguns não, países que têm alguma reserva. Eu sei que os Estados Unidos têm uma reserva que foi confiscada, né, em sim. casos legais. A gente não sabe exatamente o valor dessa reserva, mas eu sei que os Estados Unidos têm uma reserva, sim, que foi. Outros países também têm, alguns até mineraram, né? Como por exemplo a Venezuela ou o Irão, também tem algumas, e outros com certeza que também têm, e tirando aqueles que não anunciam e que vão comprando ou tendo Sim. aí, né? Que não vão dizer que Tá têm. aí uma grande ideia para alguém lançar um website que rastreie essas compras dos países e fazer aí uma grande competição aí, quem que é o país que é mais rico em Bitcoin, né? E que não fala. É, exatamente, que confessa, né? Bom, é É, legal.
No caso de El Salvador, por ser, né, um investimento econômico do país, porque é a moeda legal do país, e eles estão realmente construindo uma reserva, é claro que eles têm que anunciar, mas realmente os outros países, eles não têm que. Eles devem estar fazendo essas reservas caladinhos. Quando for, afinal nós temos aqui alguma coisa, né? Mas isso desmistifica um pouco aquela ideia de que as baleias de Bitcoin eram aquelas pessoas que compraram apenas em 2013, 2011, que entraram ou mineraram muito cedo, né? E que adquiriram grandes valores. A gente está vendo aí competidores que entraram no mercado até depois de você e eu, e estão comprando aí com bastante frequência e num valor muito alto. Muito alto. E porquê que será? Porque ele sabe, né, que vai valorizar no futuro. E de repente ele nem pensa que não vai perder dinheiro, ele só sabe que dentro de várias outras reservas de valores, a Bitcoin é uma das mais seguras, né, no ponto de vista do Michael Saylor. Senão ele não estaria comprando esse tanto que ele está comprando. Está aqui 121.044 bitcoins. O trocado que eu estava a dizer era só 44 bitcoins, que não é quase nada, né? E tem aqui já este montante todo. É incrível, é um estoque gigantesco, e não é só o Michael Saylor, gente. O Michael Saylor é um que está publicando as suas compras, mas a gente sabe que tem vários outros investidores, né, grandes businessmen, né, que estão comprando, Mark Cuban, são muitos, o Elon, né, que a gente não sabe o que é. Mas são, inclusive teve um recente, foi um dos bilionários mais ricos do México também, estava mencionando. Não, esse já comprou há algum tempo, ele já tinha recomendado, e volta e meia ele diz, olha, comprem, né? Exatamente, não são só os milionários americanos, os bilionários, né, americanos. A gente tem uma grande classe aí comprando ao redor do mundo e são investidores fortes, né? Uma pessoa que também, com certeza, comprou muitos bitcoins e que está aqui na ordem do dia hoje para falarmos é o Jack, né? Sim. Jack Mallers, que também é, com certeza, ele também tem aí muitos bitcoins na carteira. Não só na empresa, como também a nível pessoal, com certeza que tem. E ontem foi destaque nas notícias, não é? Sim, o que está acontecendo, né, Kátia? Inclusive, a gente até mencionou essa notícia no programa com a Alissa e veio, assim, meio fora do... Né, a gente acho que foi inesperada, porque a gente estava imaginando que ele ia implementar toda essa descentralização no Twitter, e a Alicia mencionou que o novo CEO, né, que entrou, já meio que mencionou algumas coisas em relação à censura, então a gente não sabe qual a direção que o Twitter vai agora que o Jack não está mais lá. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro, porque eu fui na Bitcoin Conference em Miami esse ano de 2021, e eu escutei, eu mesma, ele falando... Eu não estava lá, mas eu estava a assistir em direto. Exatamente, inclusive, eu estava nesse momento, eu estava escutando, e estava o guardinha me pedindo para sair, porque eu não tinha mais cadeira, eu estava só na porta, assim, sabe? Ele, não, vocês têm que sair, você tem que... Eu falei, não, só mais um minutinho, só mais um minutinho. E ele falando que, né, que ele gostaria de contribuir para o ecossistema da Bitcoin, né, e muita gente ainda brincou, não precisa de contribuir, a Bitcoin anda sozinha, né, mas quando ele fala no ecossistema da Bitcoin, é criando aplicativos e desenvolvendo, né, programas ao redor do Bitcoin em si. Ele é um cara muito inteligente, né, então ele disse nessa conferência que se precisasse, né, se o ecossistema do Bitcoin precisasse dele, ele abandonaria tanto o Twitter como a Square para se dedicar a
ao ecossistema, né? E agora vimos ele afastar-se do Twitter. Exato. E provavelmente vai estar mais focado nestes projetos que estão relacionados ao Bitcoin. Nós já sabemos que ele está dedicado aí ao desenvolvimento de uma DEX, né? em Bitcoin. O pessoal que esteve em El Salvador, agora na LabitConf, viu que existem muitas coisas a serem desenvolvidas em cima do Bitcoin. Estamos a falar, por exemplo, do BitFi, né, que é essas finanças descentralizadas em cima do Bitcoin. Temos o Jack como uma cabeça, né, como um mentor nessa parte também. E depois também na Lightning, que falam sobre haver uma stablecoin dentro da Lightning. Sim. Então, muita coisa está por vir em cima do Bitcoin e eu acredito que o Jack vai sim se dedicar ao desenvolvimento delas. De forma direta ou indireta, ele vai estar muito presente. Eu espero que sim, né? É um cara que tem bastante know-how nesse ramo, não só no ramo de social media, né, mídia social, mas também no ramo de sistema de pagamentos, né, com a Square. Então, une o útil ao agradável, ao mesmo tempo, não é uma coisa necessária, porque o desenvolvimento vai acontecer com ele ali ou não, mas eu acho que ele pode ajudar a acontecer um pouco mais rápido. Com certeza. E fica aqui o questionamento, né, de o que é que vai ser do Twitter, se vai ser uma rede social mais centralizada, mais com mais predisposição à censura de opiniões. Sim. E tudo mais, uma vez que também digamos que não fazia ali uma contradição entre um Bitcoiner, Jack, versus uma empresa que de alguma forma até retira algumas contas e fecha algumas contas, não é? Então também havia aí uma contradição. Não sei se com a saída do Jack o Twitter não vai ficar mais centralizado, mais proveniente à censura, etc. Sim, isso só o tempo, né? E a gente vai ver o que o novo CEO, as ideias dele, né? Como que ele vai se comportar e como que a ideologia vai manter. Mas eu espero que o Jack tinha mencionado que a intenção dele era tornar o Twitter uma plataforma descentralizada, e eu espero que isso aconteça no futuro. Eu acredito mais que o Jack saia do Twitter e entre e crie um novo Twitter descentralizado. Grande chance, e eu vejo que hoje em dia muitos criadores de vários produtos, vamos dizer, o próprio YouTube, que vendeu para a Google e hoje que está criando outro projeto descentralizado, a gente vê a Brave também, que o criador é o cara que criou o Firefox e outros browsers, vendo aí uma grande possibilidade de criar produtos descentralizados na qual os usuários fazem parte, né, desse ecossistema. Então, eu vejo que muitos criadores de vários produtos, né, ficaram um pouco desapontados com a direção que a sua própria criação foi tomando, uma vez que eles perderam um pouco do controle e autonomia sobre o seu negócio. Isso acontece, né? Uma vez que você tem um board cheio de gente tomando decisões e você é dono apenas de uma parte da sua própria empresa, de repente a sua voz não tem tanto valor igual tinha antes, quando você estava no início, você era o dono e estava ali só 3 secretárias te escutando, né? Agora, então, nesse caso, a gente vê que vários masterminds, tech masterminds, fintech, estão saindo e criando, ou já tinham vendido há muito tempo, estavam cheio de grana, não tem o que fazer, vou criar um negócio centralizado. E muitos deles, se você for olhar, a Tita é assim, o Brave é assim, DTube tem vários executivos que vêm de um mundo fintech centralizado e que estão buscando uma alternativa.
que o próprio público e o próprio cliente vão ter mais voz, né? De repente, eles viram que os interesses das próprias empresas que eles foram criando foi mudando. Não estou falando que é todos, tá, gente? Por exemplo, o Mark Zuckerberg, eu já não acho que é um desse estilo, eu já acho que ele é a little bit. Mas eu acho que alguns tentaram criar um produto com um bom coração e sabe, que tinham uma outra ideia de como ia ser e, de repente, a coisa tomou vida e hoje é um produto que não é o que eles esperavam, sabe? Sem dúvida. Mas mantendo ainda nesta questão do Twitter, tivemos outra notícia em relação ao Twitter, que foi aqui a Ethereum. envio de Ethereum, né? Aqui pelo Twitter. Muito legal, muito legal. Eu não sei, sinceramente, a minha opinião em relação a isto, porque uma vez que temos o gas, não é? Devia ter colocado Magic, né? Tô brincando. Ou LTC. Com certeza, a gente está vendo a mesma coisa. Eu estou vendo o Ethereum sendo usado em vários lugares para pagamento. Por exemplo, aqui teve uma auction house, uma casa de leilão em Nova York, uma das mais famosas, e a Sotheby's, que é o nome, e ela usou também o Ethereum para vender peças físicas. Você podia comprar uma peça física usando o Ethereum, mas aí você está pagando muito mais caro do que você pagaria no seu cartão de crédito, e com o seu cartão de crédito você ainda ganha pontos, né? Tô brincando, mas infelizmente não é muito viável, a não ser que, por alguma razão, a pessoa gostaria de ter aquela transação recorded na blockchain, sei lá, mas realmente não é muito viável, né? Os dois pagamentos aí, inclusive Bitcoin e Ethereum, são ótimos para negociar grandes valores, fazer um wire transfer internacional, ok, mas para o dia a dia, e se fosse uma Dodge ou uma LBC, funcionaria, uma LTC funcionaria muito mais, entendeu? Bitcoin ainda é assim, as taxas não estão muito mais baixas do que Ethereum, né? Bitcoin é referência, então para mim não faz confusão ter aí o Bitcoin. Agora o Ethereum faz muito sentido. Bitcoin eu não ligo, eu não ligo de usar Bitcoin, mas assim, eu prefiro usar quando o valor é acima de um certo valor, por exemplo. Eu não gosto, né? Eu já paguei 5, 4 dólares, 3 dólares a transação. Eu acho um pouco caro se eu estou mandando uma tip de 5 dólares, entendeu? Agora, eu gosto de usar no meu dia a dia as moedas que eu não pago gas fee, porque aí realmente eu sinto que é uma vantagem. Sem dúvida. Então temos aí a novidade, não é, do Twitter, que era, o Jack dizia, não, nós só vamos ter Bitcoin, e no dia em que ele saiu, né? Porra! Não pensei nisso. O Maxi tirou o Maxi. Tirou o Maxi e colocou o Ethereum no lugar. Kátia, essa foi ótima. Adorei esse Não, mas é comentário. verdade, foi no mesmo dia e ele tinha dito que era só Bitcoin que ele ia pôr. Será que o Jeff foi? Não. Será que acho que não foi por isso, mas é estranho. Não, mas é uma grande coincidência e achei super engraçado que você notou, porque eu não tinha pensado nisso. Realmente, ele não gosta das outras criptomoedas, ele é bem vocal, né, about it. Sem dúvida. E também, falando em Ethereum, né, nós tivemos aqui outra notícia que tu trouxeste, da Budweiser. Sim, eu achei interessante, primeiro porque brasileiro adora uma cerveja, né, gente? A gente adora uma cerveja. E a gente está vendo aí o mundo corporativo fazendo essa junção com o mundo tecnológico, né, os NFTs, e eu acredito que ainda vai ter muita inovação nesse ramo, o jeito como as empresas vão usar os NFTs para marketing. Eu coloquei mais para a gente se ligar, né? Para a gente ficar ligado nas estratégias mesmo, de como
como as corporações vão vender esses artigos para a gente. Sim, e a questão aqui que eu achei bastante interessante é que a Budweiser não registou o endereço, né, por assim dizer, budweiser.eth, foi beer, ou seja, já a dizer, olha, Tomei beer conta do é mercado. minha, agora as outras marcas que se danem, né? Exatamente. Eu sou a cerveja, entendeu? Não, porque com certeza eles registaram este nome, né, na rede, e ele já tem, é como se fosse um domínio, né? Ele já tem o domínio beer.eth, então... É deles, e bem smart, né? Muito inteligente eles terem comprado esse domain, e eu acredito que eles vão fazer uso, as Sim. empresas vão estudar a melhor maneira, e muitos já estão, né, lançando. Nós sabemos quando era assim mais no início da internet, né, há alguns anos atrás, o pessoal comprava domínios para depois revender, não é? Tanto marcas quanto palavras. E o Michael Saylor, que falamos já aqui nele, o Michael Saylor tem o domínio de muitas palavras, já vendeu muitas palavras e tem domínios valiosos, assim, daquelas palavras que tipo hope, né? Esperança. Ele tem esse domínio e ele não vende. Existem domínios que ele simplesmente não diz que não vende. Então, ele fez muito dinheiro com isso. E agora vemos também nas criptomoedas, né? Nos contratos, aí o pessoal a registrar domínios. Isso faz mais ainda a comparação do que era a internet com aquilo que é agora as criptomoedas. São pessoas que realmente têm uma visão, né, do que vai acontecendo no futuro, dessa necessidade de adquirir certas palavras, né, e já estão garantindo um lucro, já estão criando um produto, né, para eles. Sem dúvida. E a Budweiser, para além da publicidade, né, estamos aqui nós a falar dela por conta disso, e teve essa visão também. Sim, e olha o tanto de press, né, e marketing que eles ganharam aí em 5 minutinhos, porque querendo ou não, a estratégia deles foi o quê? Fazer um contrato, criar um endereço com ETH no final, e assim, é uma jogadinha de quê? De 30 minutos, 40 minutos, mas eles adquiriram aí um marketing de vários dias, todo mundo conversando sobre isso, deu maior ibope, né? Sim, e para além de ter já assegurado a palavra cerveja, né? Que é uma coisa... Não, imagina as outras. Imagina a Corona, entendeu? A Kaiser deve estar olhando e falando, como que eu não fiz isso? Talvez ainda não estejam nesse ponto. Agora que bom, está correndo e comprando picolé. Mas daqui a talvez 2 ou 3 anos isso faça a diferença. Aí também está comprando leite, entendeu? A gente vai ver todo mundo saindo correndo comprando. Agora, quando nós terminarmos aqui a gravação, eu vou comprar esses. Exatamente, mas é a grande verdade, e a gente tem que ficar esperto, né, ligado nas trends do futuro, né? Como é que fala trend em português? Trend. Nas nuances do futuro. Não, trend tem que ter uma palavra em português. De vez em quando eu fico pensando, como é que fala isso em português? Trend é o que está na moda, sabe? Que vai estar na moda no futuro. Olha, e por falar em moda... Ok, vamos falar em moda. Falar em moda, que parece que é moda agora os países, né, também estarem a disputar aí por atenção sobre este mundo das criptomoedas. Pois é, estava todo mundo indo para Portugal, todo mundo sendo vizinho da Kátia. Agora que está frio em Portugal, eles falaram, não, nós estamos correndo para a Tailândia. Não, mas tu sabes que quando foi a pandemia, eu sei que muitos grupos de bitcoiners e criptoentusiastas fizeram a pandemia na Tailândia. Vários
influenciadores europeus, mas também americanos, fizeram uma pandemia na Tailândia. Então já houve aí também essa questão. E parece que ficou lá um bichinho, né? Parece que ficou o bichinho que agora a Tailândia quer tirar aí os impostos. Ai, vai ser maravilhoso, tá vendo? Mais países abrindo portas, o que é ótimo, porque, né, infelizmente, caso outros países fechem portas, a gente tem outros safe havens, né? A gente tem esses lugares bem seguros para viver. Só falta a Tailândia dizer, olha, agora também vai ser moeda aqui. A ideia é, no futuro, inclusive, ir para um lugar onde, para mim, aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, eu tenho muito mais restrição do que várias outras pessoas em relação a várias criptomoedas que eu não posso comprar, que eu não posso, eu tenho que esperar, às vezes elas são delistadas das exchanges, então eu me sinto muito mais limitada do que outras pessoas, até os meus grandes amigos que estão no Brasil ou em outros países, eu falo, eles falam, compra isso, eu falo, não posso, usa VPN, eu falo, gente, eu não quero, né, a gente brinca de fazer uma coisinha aqui ou outra ali, mas eu falo, sabe, eu vou ficar preocupada, eu gosto de andar na linha. Então, antigamente eu não pensava que eu ia mudar dos Estados Unidos ou da Califórnia, mas agora eu cogito a possibilidade. Sim, e temos aí então a Tailândia. A Islândia já adicionando, quanto mais países foram adicionados na minha lista de possibilidades, melhor, entendeu? El Salvador, primeiro. El Salvador, Portugal. Não precisa nem ser um país em si, pode ser um estado mais amigável, tipo um Porto Rico. Entendeu? Eu já pensava que ia ser vizinha, afinal. Não. Uma coisa assim mais tropical. Mas mencionando aí. Deslistagem, né? Já mencionando a delistagem, aí a gente vê a Monero aí, isso é na Kraken UK, né, Inglaterra apenas, eu acho que não aconteceu aqui nos Estados Unidos ainda, mas a gente está vendo que o pessoal está apertando o cerco nas moedas de privacidade, né, Monero, Zcash e outras. Então, se você está na Inglaterra e tem Monero na exchange, lembre-se de retirar no tempo certo. E para aquelas pessoas que mantêm cripto nas exchanges também, é sempre bom dar aquela lembrada, né, de que cripto é seguro na carteira. E Monero também tem aí uma discordância, né, sobre o pessoal que gosta, o pessoal que não gosta, por conta também dessa questão de ser totalmente privada, né? Olha, eu acho que, honestamente, a gente tem um problema de fungibilidade nas criptomoedas, não importa. Eu acho que a Monero é uma solução, mas ela é uma solução que ela causa medo nos reguladores, né? Sim. Então, o que acontece? Seria ideal se as criptomoedas elas se comportassem exatamente como o dinheiro se comporta, né? Mas no momento elas não se comportam dessa maneira. Infelizmente, se você envia uma transação para mim, eu posso com o seu endereço olhar quanto que você tem na sua carteira, eu posso descobrir o seu saldo, eu posso ver as suas transações passadas, eu posso ir a fundo e descobrir até o dinheiro de quem já transacionou com você, infelizmente. Então, por causa disso, a gente tem que fazer um excesso de transferência, a gente tem que ter um excesso de cautela. Eu sinceramente não sei se é infelizmente. Isso vai da opinião de cada um, porque eu acho que também traz aí a transparência que nós tanto falamos, né? De transparência. E não é transparência, mas, por exemplo, se eu pago alguém com um cheque ou com cartão de crédito ou com dinheiro, eu não deveria dar habilidade àquelas pessoas a olhar dentro da minha conta de banco. Entendeu? É claro que é ótimo ter essa transparência, mas seria interessante. Isso é
é um fator de risco, inclusive, entendeu? Que dá medo em grandes baleias. Eu, no meu caso, pode olhar na minha carteira, não tem nada, tem dinheiro do leite. Mas, se olhando para essas grandes baleias, é uma questão de alto risco. Então, o que acontece? Só que a Monero, ela paga tudo. Você não tem como ter acesso a nada. Realmente, você está ali, não sabe nada sobre a transação. Por isso que a Litecoin criando o Mimblewimble. Então, para aquelas pessoas que já escutaram uma EMA sobre do David Burkett, o desenvolvedor, querendo ou não, é uma estratégia perfeita. Por quê? Porque ela permite que eu esconda o meu saldo de você. Se eu quiser, se eu achar que aquela pessoa não é tão de confiança, eu não gostaria de dar meu endereço, eu posso usar o meu Mimblewimble para esconder dessa pessoa o valor, a minha transação. Mas, para as autoridades, a cadeia de transferência ainda está na cadeia, no Layer 1. Então, para as autoridades, eles podem ter uma chave que pode, entendeu, ver toda essa transação. Então, por isso que eu acho que é uma grande solução no mercado. Por quê? Porque isso vai poder com que as pessoas, se eu sou um comerciante, por exemplo, eu vou poder, né, negociar com alguém sem que as pessoas vejam quantas vendas eu fiz num dia, por exemplo, sem as pessoas terem acesso àquela carteira e poder ver exatamente o que eu vendi naquele dia, mas, ao mesmo tempo, se o cara do imposto quiser dar uma olhadinha, fala, não, puxa aqui que tá aqui, entendeu? Só um minutinho. Mas você ter essa capacidade de esconder ou não, eu acho bem interessante. Por isso que eu acho que é uma grande inovação no mercado. Não existe nada, e não, eu acho que as pessoas realmente elas admiram essa transparência o bastante para falar, ok, eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo, na vida real, será que isso é legal mesmo, entendeu? Eu acho que é importante ter essa cautela de repente. Não sei. Vamos ver depois que o produto sair, ver como é que a gente interage com ele. Mas eu me sinto preocupado. Sempre que eu faço, às vezes eu abro eu tenho carteiras diferentes para coisas diferentes, porque eu sei que eu não quero dar acesso a certas carteiras ao público, por exemplo. Então, é algo que a gente poderia evitar de ter esse excesso de preocupação com uma capacidade extra, mas que não vai ser tão problemático quanto está sendo essas moedas de privacidade, o que está acontecendo com a Monero. E eu conversei, a gente conversa, escutei na EMA e no próprio grupo, todo o processo de criação desse update do Mimblewimble já foi aprovado por todas as exchanges que a LTC, que a Litecoin é listada, que são basicamente todas, né, do mundo. E quando é que vai sair quando é que vai sair, sabes? Olha, o update está pronto, está sendo aprovado, está só tendo uma delay. Uma delay? É uma delay, né? É um atraso, porque como todo desenvolvimento de rede descentralizada, sempre há um atrasozinho, né? Depende da rede, porque algumas redes têm um atrasozinho. Atrasozinho, igual da Ethereum. Não, eu não acredito que o atraso vai ser tão grande. O código já está pronto, já está passando pelo processo de aprovação dos mineradores, e aí coordenar tudo direitinho, né, para que o launch, o soft fork, ocorra tudo beleza. E é soft fork, não vai ser hard fork. Claro. Então. Boa. Temos aí uma última notícia, então, aqui para a nossa lista, que é sobre a Estónia. O Banco da Estónia. Exato. Olha, a gente está vendo aí mais países anunciando que os bancos, né, do seu país estão adotando criptomoedas. Nesse caso, eles mencionaram que não só, né, fazer esse trabalho custodial, eles vai allow o trading, né, que é comercialização mesmo das moedas ali. Então, a gente está vendo que a adoção é em massa.
em 2017, 2018, eu vi uma grande rejeição dos bancos em relação às criptomoedas e eles estão se rendendo à tecnologia e estão vendo o tanto que essa tecnologia, o tanto que eles vão ter que se integrar a essa tecnologia ou eles possivelmente vão perder seus clientes, né? E são muitas criptomoedas, né? Eu achei bem interessante porque normalmente quando os bancos anunciam que eles vão adicionar criptomoedas, eles falam que é Bitcoin, Ethereum, Litecoin, talvez, às vezes, muitas vezes Bitcoin Cash, mas a gente não vê muita variedade, né, nas altcoins, mas aí a gente viu bastante, a gente viu E Stellar. boas, né? E todas bastante interessantes, assim, com projetos. Sim, parece que eles têm... Não temos nenhuma shitcoin aqui no meio. Não, mas a gente tem uma DeFi Coin, o que eu achei muito interessante, porque Uniswap é uma DeFi Coin, e a regulamentação em relação à DeFi ainda é bem obscura, né, Kátia? Ainda mas estamos a falar que os Estados Unidos estão preocupados com isso. Pelos vistos, a Estónia não está, né? Não, exatamente. O que é ótimo, porque isso estimula os Estados Unidos a pegar leve, né? Porque aí eles vão perceber que se eles não entrarem, eles também vão ficar para trás, vão perder o bonde, né? Então, por isso que eu acho que é interessante, porque em 2017, 2018, a gente via os bancos criticavam as criptomoedas, né? A gente via o CEO do JP Morgan, a gente via o CEO do Citibank, todo mundo conversando, falando mal do Bitcoin. Não, isso não é dinheiro, isso é uma tulipa, é uma bolha, vários argumentos, né, sem fundamento. E só que agora não. O que a gente escuta dos bancos é: nós estamos integrando, nós estamos adicionando, vamos oferecer Bitcoin, estamos contratando criptoespecialistas. Então agora o que a gente escuta em relação à criptomoeda são notícias positivas, notícias que mostram a sua entrada no ramo. Mas o que mais me deixa inquieta é que agora a gente está vendo essa rejeição do próprio governo. Aqui esse final de semana, por exemplo, durante o Ação de Graças, né, aqui nos Estados Unidos, a Hillary Clinton veio conversar mal sobre e aquela francesa, eu esqueço o nome dela. Christine Lagarde? A Lagarde, exatamente, também mencionou, falando que criptomoedas não tinham valor. A Christine Lagarde é presidente do Banco Central Europeu e ela tem que fazer o papel dela, né? Exatamente, mas antes eles nem mencionavam muito sobre criptomoedas, sabe por quê? Porque criptomoedas em 2018, gente, o valor total do mercado, de capitalização do mercado inteiro de criptomoedas era 400 bilhões de dólares. Agora é 3 bilhões de dólares. Os bancos, eles falaram: esquece, eu não vou falar mais mal, não, eu quero agarrar. Não é essa a questão, os meus clientes querem, eu vou dar. Eu vou dar, entendeu? Senão eu vou perder dinheiro. Cadê os meus trilhões foram para a cripto? O market cap está a ver é 2 trilhões 333 bi. E os grandes países estão preocupados, são os políticos agora que estão fechando o cerco. Isso me deixa um pouco assim, sabe? Claro que isso não afeta tanto, porque a Bitcoin é global. Ao mesmo tempo que a gente tem um político aqui nos Estados Unidos criticando o Bitcoin, a gente vê um outro país mencionando que não vão cobrar impostos para investidores de criptomoedas. Então, a gente tem vários ecossistemas diferentes no mundo e ela é uma moeda global. Mas, ao mesmo tempo, né, como a gente está nessa alta volatilidade, né, é sempre bom ficar atento às notícias e de olho. O que é que daí vem, não é? Eu amo ir acompanhando aqui no nosso programa, porque a gente vai conversando e a coisa vai curando. Aí a gente vê a coisa acontecer, com o tempinho a gente vai discutindo, aí a gente acaba que tem um ótimo know-how mesmo, né? Quase uma timeline dentro do nosso cérebro que conta uma história bem complexa. Sem dúvida, sem dúvida. E é isto, né? Por hoje, por esta semana, as notícias mais importantes acho que estão.
Sim. Tens mais alguma informação, alguma coisa que queiras acrescentar? Eu acho que não, pode ser, gente, que até amanhã, né? Porque esse show a gente está gravando hoje para um dia antes, né? E não é uma gravação ao vivo, mas caso sim, deixa um comentário aqui para gente, contando a última novidade do dia aí, se a gente perdeu alguma coisa hoje, no dia de hoje. É isso, tem que ser. Mas pronto, agradeço, Michelle, pela tua disponibilidade, por estares aqui a deixar um comentário para quem nos estiver a ver. E para a semana estamos cá novamente, não é? Sim, bom feriado para você, Kátia, aproveita. Próxima semana vai ser feriado novamente, aqui em Portugal. Sério? É dia 1 e dia 8, então depois, próxima semana, veremos como é que fazemos. Mas vai haver vídeo, portanto, estejam cá, quarta-feira. Nós estamos tentando fazer as lives bem em dia, né, Kátia, para a gente manter o público aí sempre conectado. Atualizado. Com certeza. Obrigada, Michelle. Até para a semana. Obrigada a todo mundo que está connosco. Até a próxima live. Até a próxima.